Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Bom dia, igreja. Bom dia, amigos. Bom dia, crianças e idosos, que eu amo muito. Sinto muito falta de ver todo mundo. Mas, como eu gosto de ver as crianças na igreja cantando, acompanhando seus pais, seus avós. E como é bom ver as irmãs idosas, os irmãos idosos, louvando com entusiasmo o Senhor Jesus no primeiro dia da semana, saudoso daquele prédio lá na Avenida 9 de Julho, que tem nos abrigado e vai nos abrigar. Em breve, vamos estar juntos, vamos nos dar as mãos. E para isso, nós temos que caminhar. E hoje é mais um domingo de manhã que separamos esse momento para louvar a Deus, honrar a Deus, dar excelência à figura eterna do nosso Deus Pai, Criador e Redentor. Então que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E eu, Valdir, aqui do meu lado está a Dona Ivone, queremos compartilhar um momento da palavra do Senhor, que está aqui nas Escrituras. Eu peço que você me acompanhe nessa primeira leitura, na carta dirigida aos Coríntios, pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios, logo no capítulo 1. E queremos falar de um tema que nos ajuda muito nesse momento em que estamos passando. Não estamos passando sem nenhum propósito. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Nada se alonga, nada se encurta, nada acontece de novo se não for da vontade do nosso Senhor. Então, confiamos nisso e queremos meditar na palavra. A palavra nos ensina, inspirada por Deus. Paulo escreve ao Coríntios, aquela igreja em Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, mas serve para a igreja que está na 9 de Julho, que está no Brasil, que está em São Paulo, que está por todo o mundo. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então que essa paz esteja conosco hoje de manhã, desde o início. A paz de Cristo. Para que a gente dê um culto de adoração a Deus maravilhoso, como já começamos a fazer, louvando a Deus. Bendito seja, versículo 3, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. A palavra-chave hoje de manhã é consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia. Vamos repetir? Versículo 4. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos, existe um propósito, consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo está falando até da vida dele, de sofrimentos em prol da pregação da palavra. Não é porque ele roubava, não é porque ele mentia, não é porque ele fazia coisas de pecados.
porque ele estava pregando a palavra. Versículo 6. Mas se somos atribulados, e para o vosso conforto e salvação, se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então, irmãos, estamos angustiados, vários motivos. Estamos precisando de conforto, estamos necessitando de amparo, e é disso que nós queremos falar hoje de manhã. Eu tenho umas anotações aqui. Consolar, queremos consolar os irmãos que estão necessitando de consolo. Consolar é suavizar o sofrimento de alguém. Jesus revela em Mateus capítulo 5, versículo 4, dentro das bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Antes da chegada de Jesus, não havia conforto espiritual duradouro. Não havia conforto espiritual que durasse para sempre. Não havia nem esperança naqueles momentos de desconforto, de angústia. O próprio João Batista, que veio adiante de Jesus, dependia da pregação de Jesus. Em Mateus capítulo 11, você pode ler depois, versículo de 1 a 6, né? A chegada de Jesus representava para João Batista, o cumprimento da promessa de Deus, lá para Abraão, que da sua descendência haveria a redenção, a bênção, o consolo, o conforto definitivo para a humanidade pecadora. Então, meus irmãos, uma primeira conclusão, minhas irmãs, meus jovens, que às vezes também estão necessitando de consolo. A vida do discípulo fiel depende do consolo vindo de Jesus. Já existem até advertências importantes para nós relembrarmos. Em Zacarias capítulo 10, versículo 2, lá no Velho Testamento, né, o profeta, de uma forma resumida, né, está advertindo que os adivinhos oferecem consolações vazias. Com isso, sofre o povo aflito, como ovelha sem pastor. Buscar conforto num bom livro, num livro que escreve até sobre o Evangelho, um comentário sobre o Evangelho, pode ser uma consolação vazia. Pode ser. Lucas capítulo 6, versículo 24, também é uma advertência de Jesus, o próprio Filho de Jesus, o próprio Filho de Deus. Lucas 6, 24 diz assim: ai de vós ricos, pois já tendes a vossa consolação. Din-din não traz consolação, né? Fartos estão hoje com din-din, mas poderá vir a fome. Risos, diz a advertência de Jesus, pode se transformar em choro e lamentação. Bem, e nós hoje? O que é que vem nos consolando, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento de tristeza, de angústia, né? Será que a TV nos consola? Parece uma TV fúnebre. Será que os passeios, aí você paga pedágio, uma viagem, uma academia, nos consola, nos conforta, nos relaxa? Será que um bom filme, um carro novo, um emprego novo, uma roupa nova, um amor novo,
uma casa nova é que nos traz consolo. Quer dizer, como apagar nossas angústias, nossos medos? O ápice, o ponto alto do nosso consolo é a nossa vida eterna. É nisso que nós temos que pensar, como vida eterna. Enquanto estivermos vivos, nós temos o consolo também em Jesus Cristo. Mas pensando na vida eterna, né, o nosso alvo é a vida eterna. Nós, discípulos fiéis de Jesus Cristo, nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Nós vamos norteando a nossa vida nas promessas do Jesus Salvador, cumprindo os seus mandamentos, chorando, mas as lágrimas cessarão e seremos consolados por Ele lá no céu. Esse é o ponto. Mas até que isso não aconteça, tem outras anotações aqui, né? A nossa esperança vem na consolação por meio de Jesus, no Evangelho revelado por Ele, em carne. Ele nos revelou. Lucas capítulo 2, versículo 25, nós temos uma boa revelação logo no início do livro de Lucas, capítulo 25. Jesus seria apresentado como criança, é o único que narra a vida infantil de Jesus, é Lucas, o Evangelho. Diz assim no capítulo 2, versículo 25, que um homem justo e piedoso chamado Simeão, homem justo e piedoso, judeu, esperava a consolação de Israel, da nação de Israel, né? E movido pelo Espírito, lá no templo, com o menino Jesus nos seus braços, diz que ele louvou a Deus, agradecendo essa bênção de ver o Salvador. De ver o Salvador, Simeão sentia-se consolado e já poderia morrer feliz. Jesus também fez uma promessa importante aos seus apóstolos, ainda em vida, na descrição do livro de João, na verdade o Evangelho, que nós chamamos de Evangelho de João. A partir do capítulo 14, ao capítulo 15, nesse trecho aí, Jesus está preparando os seus apóstolos para a sua morte na cruz, a sua ressurreição e sua subida ao céu. Eu, de forma resumida, diz assim: Jesus promete um consolador aos seus apóstolos. Você tem um consolador no seu coração, na sua mente, se você aceitou Cristo como Salvador, é o Espírito Santo. Eu tenho, e Ele tem me consolado na hora em que eu derramo lágrimas. Às vezes a Dona Ivone nem vê, eu num cantinho derramando lágrimas. Mas o que me anima é olhar o Evangelho e saber que Jesus nos enviou um Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo, faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo, minha criança, crianças batizadas em Cristo. Eu tenho uma neta de 10 anos batizadas. Nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador. Capítulo 14 de João, versículo 16, versículo 26, Deus Pai dará um Consolador permanente que vos ensinará. Jesus falando para os apóstolos, esse Consolador vos ensinará. João 15, 26, Consolador, Espírito da verdade, dará testemunho de Jesus. João capítulo 16, versículo 7, versículo 8, após a ressurreição de Jesus e subida ao céu, seria enviado o Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então eu tenho, Dona Ivone aqui do meu lado tem, você meu irmão, você minha irmã, você tem um Consolador perfeito dentro de você. Nós passamos já pela leitura de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 7, no início.
Então, reveja lá, 2 Coríntios, versículo 4. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, Deus de toda consolação. Estou falando de 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 4. Nos conforta para podermos confortar os irmãos angustiados. Então não guardamos só conosco o consolo. Olhamos ao redor e vemos irmãos angustiados. Versículo 5, capítulo 2 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Né? Paulo, né? Nossa consolação, diz Paulo, né? Nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então eu vou conseguir consolar alguém, não por méritos meus, mas aquilo que eu sei sobre Cristo. Então aquela pessoa que é nossa vizinha, que é nosso patrão, que é um fornecedor para nós. Hoje nós estamos usando o delivery. Quantas pessoas nos visitam hoje numa bicicleta, numa motocicleta, nos entregando algum produto? Fale de Cristo para ele. Atenda ele bem. Dá uma gorjeta especial para ele. Se mostre que você não está fechado em casa, angustiado, e que você está usando o serviço dele e que ele é uma bênção para você. Simples. Encerrando, está na hora de encerrar. Consolar tem significados, vamos dizer assim, sinônimos. Consolar é amparar, é confortar, é acolher uns aos outros. Nós temos que acolher uns aos outros. É bom ter um cachorrinho, um coelhinho, sei lá, um bom livro, mas nós estamos falando de consolo uns aos outros. Essa é a prática esperada pela palavra. O apóstolo Paulo está escrevendo inspirado por Deus, então é Deus falando. Nós temos que acolher, nós temos que confortar. Se nós estamos confortáveis, nós precisamos confortar. Tem que transbordar por meio de Cristo. Cada um de nós agrade ao próximo naquilo que é bom para edificação. Que a nossa igreja, né, seja uma união de almas. Que a nossa igreja seja uma união de espírito. Que a nossa igreja seja uma união em pró da pregação da palavra do Senhor Jesus. Mas nós estamos falando nesse momento de transbordar por meio de Cristo o nosso consolo. Eu quero encerrar com mais uma leitura em Romanos capítulo 15, versículo de 1 a 7, que traz um bom desafio para você. Traz para mim, traz para a Dona Ivone que está aqui do meu lado. Traz para o meu filho, para minha filha, para minhas netas que hoje são batizadas, para o povo de Deus. Então, para você. Romanos capítulo 15, versículo de 1 a 7. Diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Repetindo,
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos abençoe durante esse culto da manhã e que nós consagremos nosso dia de hoje e toda a nossa semana a ter esse conforto que nós recebemos de Deus, possa transbordar e acolhermos aqueles que estão sofrendo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Estou com saudade. Um beijo.